Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou Angélica Nau, gastropediatra, e o tema de hoje é doença inflamatória intestinal de início muito precoce. E para dar continuidade, eu vou apresentar o artigo Prevalência e características clínicas de doença inflamatória intestinal associada a variantes monogênicas, identificadas por sequenciamento de exoma completo em 1.000 crianças de um único centro. Esse estudo foi conduzido em Toronto, no Sick Children, e foi publicado em 2020 na revista Gastroenterology. Os autores iniciam, então, falando um pouquinho sobre a incidência de doença inflamatória intestinal, que tem aumentado, né, nos últimos tempos, a gente tem visto isso na nossa clínica, e existe um maior aumento, mais expressivo, em crianças abaixo de 5 anos. Os autores também definem a doença inflamatória intestinal de início muito precoce como aquela que começa antes dos 6 anos de vida, e trazem um outro dado também que a gente já conhece, mas eles reforçam que, de todas as doenças inflamatórias intestinais, em todas as faixas etárias, 25% acomete crianças e adolescentes. Então, 1/4 das doenças acontecem na faixa etária pediátrica, o que é bastante expressivo e mostra a importância da gente estudar esse tema, né, para a nossa prática diária. Estudos com genoma mostram que na doença inflamatória intestinal do adulto, cerca de 20 a 25% tem uma herança genética envolvida. Porém, na criança, o componente genético é ainda mais importante, né? Especialmente em menores de 6 anos. Daí a importância da gente estudar, entender e avaliar a aplicabilidade do exoma completo nos pacientes que a gente tem atendido diariamente nos consultórios. E é importante também a gente entender essas variantes genéticas, porque cada gene se coloca dentro de uma categoria de defeito, né? E aí algumas dessas categorias não vão se beneficiar de uma terapêutica específica, como, por exemplo, o transplante de medula óssea. Então, na categoria de defeitos de barreira epitelial, sendo um dos genes o TTC7A, não há indicação de um transplante alogênico de células-tronco. A gente vai manejar esse paciente de uma outra forma. Os objetivos desse trabalho, então, foram determinar a prevalência de doença monogênica numa coorte de pacientes pediátricos abaixo de 18 anos com doença inflamatória intestinal em um único centro e identificar as características fenotípicas preditivas de doença monogênica, que é um dado que muito nos ajuda na nossa clínica diária. Então, foram incluídos pacientes de até 18 anos, com diagnóstico de doença inflamatória, e seus familiares, que também tiveram avaliação por exoma. E os critérios de exclusão foram anormalidades cromossômicas, doença sindrômica, imunodeficiência primária, outras formas de doença intestinal monogênica, ou a recusa do paciente em participar do estudo. Os métodos desse trabalho foram bastante robustos, né? Então, eles descrevem toda a extração, análise de DNA, e o que se encontra ali no final de toda a metodologia é que eles encontraram 67 genes de doença inflamatória de início muito precoce, e desses 67, 31 pacientes tinham diagnóstico de doença inflamatória intestinal monogênica. Eles reforçam muito no estudo que é necessário a concordância da genotipagem com a fenotipagem, ou seja, não adianta a gente ter só análise gênica, né, genética, sem que haja uma clínica correspondente. E essa clínica eles avaliaram através de prontuários médicos, dados clínicos de prontuários, junto com a classificação de Paris, que é uma classificação já bem estudada dentro da doença inflamatória intestinal, que leva em conta o início de aparecimento da doença, gravidade, extensão da doença. E avaliaram também biópsias, que foram analisadas por imunofluorescência e histoquímica. Como resultados, nós tivemos, então, 2.305 participantes, sendo 1.005 pacientes e 1.300 foram pais e irmãos desses pacientes que também foram submetidos à análise genética. Quando a gente fala de mediana de idade, não houve uma significância estatística entre a idade de início
dos pacientes com doença monogênica e do total de pacientes com doença inflamatória, né? Até houve uma diferençazinha de 1 ano, mas isso não foi estatisticamente significativo. Porém, o que foi de fato estatisticamente significativo é que pacientes na faixa etária de 0 a 2 anos têm mais doença monogênica, realmente. Então, é um dado que a gente sabe e aqui já está corroborando mesmo com uma significância estatística. Então, dos 67 genes conhecidos para a doença monogênica, quando se coloca a fenotipagem junto, quando se avalia a concordância clínica, surgem daí 31 pacientes, ou seja, 3% daquela coorte total de 1.005 pacientes, que tiveram, em que foram encontrados 21 genes de doença monogênica. Ou seja, 3% da coorte tinha doença monogênica. E dos 1.005 pacientes, 17, ou seja, mais de 1% da coorte total, tinha uma variante monogênica passível de transplante de medula óssea. Então, é um achado bastante importante desse estudo, que eles reforçam bastante. E todos os pacientes que tiveram diagnóstico de doença monogênica tinham, de fato, evidência clínica que corroborava o fenótipo, ou seja, não era só uma variação gênica, né? Não era só um achado de exame, digamos assim, realmente tinha o fenótipo que corroborava. E esse fenótipo tinha uma variabilidade entre leve e grave. Então, mesmo um paciente que tivesse a mesma variante monogênica poderia se apresentar com diversos graus de gravidade da doença. Um outro achado desse estudo é que a história familiar de doença autoimune foi muito importante nos pacientes com doença monogênica, com significância estatística. Então, mostra que esse é um sinal de alarme para a gente na nossa prática. E qualquer manifestação extraintestinal nesse paciente também chama a atenção para uma doença monogênica com uma importância estatística aí bastante expressiva. Então, resumindo os resultados, dos 1.005 pacientes com diagnóstico de doença inflamatória intestinal, 3% teve variantes gênicas raras e 1% teve variantes gênicas passíveis de correção por transplante de medula óssea ou terapia gênica. E aí os autores discutem, então, que no estudo deles, né, foi encontrado essa prevalência de 3% de variantes patogênicas, mas em outros estudos existe aí uma variação de 0 a 70% de doença inflamatória monogênica. Só que esses estudos são muito difíceis de comparar, porque avaliaram apenas alguns subtipos de genes, várias metodologias de sequenciamento genético foram utilizadas, fizeram recortes de populações muito específicas, muito jovens ou com doenças muito graves, que claramente aumentaria a prevalência de doença monogênica. Então, é muito difícil comparar o estudo deles com outros da literatura. Os autores também reforçam a consideração sobre o sequenciamento de exoma dentro da nossa prática clínica, então eles orientam que deve fazer parte da rotina de investigação e acompanhamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal de início muito precoce, especialmente aqueles abaixo de 2 anos. E nos pacientes acima de 6 anos, sim, nós temos que considerar também o exoma completo, especialmente se houver manifestações extraintestinais de doença inflamatória intestinal e história familiar de autoimunidade. Uma outra questão que eles trazem na discussão é que, embora seja um estudo avaliando variantes monogênicas, e aí a gente acredita que um único gene causando uma única doença, o que eles viram é uma grande variabilidade fenotípica. Então, eles trazem a ideia de será que não há alguma influência ambiental, que a gente ainda não sabe qual é, no desenvolvimento de gravidade dessas doenças, né? Então, eles trazem que há uma heterogeneidade genética e possivelmente uma influência ambiental ainda não bem determinada para que esses pacientes desenvolvam a doença da forma como eles desenvolvem. E eles ainda trazem que é importante a avaliação do exoma para a decisão terapêutica, né? Alguns pacientes, então, com defeito gênico de epitélio, são grandes desafios clínicos, porque o transplante não é uma opção, e aí a gente precisa manejar de outras formas. Então, existe um estudo ainda em fase pré-clínica com leflunomida, que, em tese,
ajudaria pacientes com defeitos do TTC7A, mas ainda em estágio pré-clínico, a gente ainda vai ver o que vai se desenrolar aí nos próximos tempos. E a conclusão do estudo, então, que é necessário que a gente investigue doença monogênica em pacientes com doença inflamatória intestinal de início muito precoce, com o sequenciamento de exoma completo. E a gente sempre deve ter atenção à história familiar de autoimunidade e manifestações extraintestinais, mesmo em crianças acima de 6 anos, ou seja, mesmo em crianças que não são doença inflamatória de início muito precoce. Isso chama atenção para a doença monogênica. E o estudo genético, por sua vez, então, pode nos guiar na terapêutica, avaliando se há necessidade de transplante de medula óssea. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.